Muito bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, em nome de Jesus. Estamos aqui mais um dia, mais uma manhã, mais um momento para poder, primeiramente, agradecer a Ele por mais esse dia de vida que Ele está nos dando, porque se estamos aqui agora, nesse momento, sentados aqui, é porque o Senhor assim o quis, em nome do Teu amor. Então, graças damos ao nosso Senhor, porque hoje é um dia onde nós podemos fazer aquilo que ontem nós não fizemos, aquilo que ontem nós erramos, hoje nós podemos corrigirmos diante do Senhor, e isso é maravilhoso, isso é muito bom. Então, por isso nós estamos aqui mais um dia, e mais um dia na presença dEle, mais um dia começando com o nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus. Muito bem, amados irmãos. Estamos aqui mais essa manhã e mais um dia quero ler aqui essa palavra, Filipenses capítulo 4, verso 6. Nessa manhã que eu não esteja, que nenhum de nós estejamos inquietos por coisa alguma, e nesse momento eu estou inquieto, com uma coisa aqui na minha cabeça aqui, mas em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, me dê a estratégia certa, Pai, e tira do meu coração, tira da minha mente isso que está me tirando o meu sossego, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, me acha a estratégia certa, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, me mostra, Deus, em nome de Jesus, porque na Tua palavra diz, não estais inquietos por coisa alguma, antes sejam suas petições em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ação de graças. Então, em nome de Jesus, Pai, me ajuda, Pai, que a minha ansiedade seja sempre no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, então hoje, dia 27, estaremos lendo aqui Números, capítulo 3 e 4, hoje, nessa quarta-feira, em nome de Jesus. Livro de Números, capítulo 3, verso 4. Números, capítulo 3 e 4. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Pai amado. Ó Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, ó Pai, venha agora nesse momento, Pai, sobre mim, Pai. Me faça companhia, Senhor, durante a leitura da Tua palavra. Senhor, como um professor que ensina para um aluno, Pai. Me ensina agora dentro da Tua palavra, Pai. Me ensina a compreender, Senhor, aquilo que eu não compreendo, Senhor. Senhor, passa para a minha vida, Senhor, todos os Seus ensinamentos, Pai. E que isso venha, Senhor, entrar no meu coração, na minha mente, Senhor, e venha ser executado, Senhor, pelos meus lábios, venha ser executado pelos meus olhos, venha executado pela minha mente, pelo meu coração, pelas minhas mãos, pelo meu caminhar, em nome de Jesus, Pai, que venha ser a mudança na minha vida, em nome de Jesus, a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus te peço, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Muito bem, então vamos lá, né, meus irmãos? Assim diz, os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Assim diz a palavra do Senhor. Pois bem, vamos lá. E estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio.
Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Tamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, põe diante de Arão o sacerdote para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tendo cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão e a seus filhos entre os filhos de Israel, lhes são dadas em dádiva. Mas Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio. E o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a sua madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta aos filhos de Levi, segundo a casa de seu pai, e pelas suas gerações. Contará todo varão de idade de 1 mês para cima. E Moisés contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. E estes, pois, foram os filhos de Levi pelo seu nome: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas gerações: Arão e Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Meri, pelas suas gerações: Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. E Gerson é a geração dos Libnitas. E a geração dos Simeitas, estas são as gerações dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo o varão de idade de 1 mês acima, os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos Gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao oriente. O príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na casa da tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda, e a sua coberta, e o véu, e a porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar e ao redor, também
as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos aramitas, e a geração dos isaritas, e a geração dos hebronitas, e a geração dos uzielitas. Estas são as gerações dos coatitas. Pelo número contado de todo o varão de idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda sul, e o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Eliasaf, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o catiçal, e os altares, e os utensílios dos usuários do santuário, que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos Levis será Elazar, filho de Arão, sacerdote, e será superintendente sobre todos os que têm cuidado da guarda do santuário. Aleluia, Jesus. Demerari é a geração dos malitas, e a geração dos musitas. Estes são as gerações de Merari. Os que deles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail, e assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, e os assentarão em suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente. Serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo todo o cuidado da tenda do santuário, para guardar dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas que contou Moisés e Arão, do mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés, conforme conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, de idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todo o primogênito dos levitas de Israel, os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo que foram contados deles, foram 22.273. E falou a Moisés, dizendo:
Toma os levitas em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houveram de resgatar, que os sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel. Tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário os tomarás. 20 geras o ciclo, e a Arão e a seus filhos dará o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Aleluia, glória a Deus. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, e pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos até 50 anos, será contado todo aquele que entrar neste exército, para fazer a obra na tenda da congregação. E será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta que com ele cobrirão, e a arca do testemunho, e por leão por cima de uma coberta de pele de texugo. Sobre eles estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa do propiciatório estarão um pano azul, e sobre ela porão os pratos e os seus incensários, e as taças e as escudelas, e também o pão contínuo será sobre ela. Depois estenderão em cima deles o pano de carmesim, e a coberta de peles de texugo o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal das luminárias, e as lâmpadas, e os seus espavitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com o que servem, e meterão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de pele de texugo, e porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, com uma coberta de pele de texugo cobrirão, e porão os seus varais. E também tomarão todos os utensílios do ministério que servem no santuário, e porão num pano azul, e cobrirão com uma coberta de peles de texugo, e os porão sobre os seus varais. E tirarão as cinzas do altar por queima dele, e estenderão um pano de púrpura. E sobre ele porão todos os seus instrumentos, com os que servem, os seus braseiros, os seus garfos, e as pás, e a bacia, e todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de pele de texugo, e lhe porão os seus varais. Aleluia, Jesus. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário,
e todos os seus instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morra. Este é cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo dos filhos de Elazar, filhos de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático e a contínua oferta dos manjares e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, de tudo que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor e a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis estipar as tribos das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isso lhes fareis, para que sirvam e não morram quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão e cada um porão o seu ministério no seu cargo, porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima aos 50. Contará todo aquele que entrar a servir no seu serviço para o exercer o ministério da tenda da congregação. Este será o ministério das congregações dos gersonitas, no serviço e na carga. Aleluia, Jesus. Elevarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugo, e será que está em cima. Sobre ele o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, junto ao altar em redor, e as suas cortinas e todo o instrumento do seu ministério, com tudo o que adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas em seu cargo, em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e seus filhos. Eles encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, pois contará. Da idade de 30 anos para cima aos 50 contarás todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será guardada no seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases. Também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contarei os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contarão os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, de todo que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação.
e deles foram contados, pois segundo as suas gerações, foram 2.650. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministra na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandamento do Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais foram 2.630. Segundo estes são os que contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram a Moisés e Arão conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entrou nesse serviço para o ministério na tenda da congregação. Foram, pois, os que foram deles contados segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração do ministério da carga da tenda da congregação. Os que deles foram contados, foram 8.580, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés foram contados, cada um segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, foram os que dele foram contados, aquele que o Senhor ordenara a Moisés. Amém, amados irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer nessa manhã, Pai, por mais esse momento na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Pai, que a Tua presença, que o Teu Espírito, Senhor, não se afaste da minha vida, Senhor, no dia de hoje, Pai. Deus, e aonde eu quero que eu vá, que o Senhor vá comigo, Senhor. Senhor, coloca os Teus anjos adiante de mim, Pai, e vai desfazendo toda obra maligna, toda obra, Senhor, de Satanás, toda obra de tentação, todas as astutas ciladas do inimigo venha sendo desfeita, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa guardar e abençoar o meu dia grandemente, Deus, em nome de Jesus, para a Tua honra e Tua glória, e para que eu viva, Senhor, sempre diante da Tua dependência, em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém, e graças a Deus.